Deus. Graças e paz, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no Salmo 1. O livro de Salmo, número 1, o primeiro Salmo, tá bom? Amém? Os irmãos acharam, amém? Diz assim o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não prevalecerá, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de estudar um pouco, esse salmo foi muito bem colocado no início dos livros dos salmos. Todo mundo sabe que o livro do salmo é um livro de poesia, de cântico, né, de oração. Então, esse salmo realmente é fantástico quando você começa a se aprofundar, olhar com olhar mais espirituais, buscando as técnicas que as pessoas sempre falam, né, da hermenêutica, da exegese, tentando saber, que não tem realmente, não mostra quem foi que escreveu esse salmo, esse cântico, né, essa poesia ou esse louvor. Mas ao colocar aqui os livros do Salmo, ele poderia estar no Salmo 90, ele poderia estar no Salmo 13, no Salmo 15, mas foi muito bem colocado esse Salmo, porque esse Salmo ele traz lembrança lá do Jardim do Éden, ele traz uma lembrança do Gênesis, ele traz uma recordação do Êxodo, ele traz uma recordação do livro de Deuteronômio, que teve que repassar a lei, a respeito da bênção e maldição, da obediência à palavra de Deus, e dos dois caminhos que Deuteronômio fala, no capítulo 30, verso 15, coloco diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte. E ele traz também as bem-aventuranças, olha, o homem feliz, o homem realizado. Como Jesus citou isso no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão do Monte, e foi muito bem colocado, porque assim, ele começa com essa estrutura toda para dando apoio para o restante dos cânticos dos livros de Salmo. Esse Salmo ele tem o tema, né, central, ou a palavra-chave, as nossas escolhas. O que você escolhe, as nossas escolhas muitas vezes nos leva a ser abençoado ou ser amaldiçoado. O salmista ele traz essa visão entre da resistência às coisas más. E eu tentei trazer aqui algumas coisas que dá tempo para a gente falar a respeito dessa bênção, da visão desse salmista em cântico, porque ele precisou trazer essa visão a respeito da bênção de Deus sobre aqueles que escolhem viver com Deus em forma de cântico. Vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. E aí, a nossa vida muitas vezes depende das nossas escolhas. As bênçãos sobre as nossas vidas dependem muito das nossas escolhas. Que tipo de pessoas que eu devo ter como conselheiros, não é? E aí aqui tem várias lições que eu quero trazer para vocês, algumas delas. Lições para as nossas vidas, para quando for tomar algumas decisões sobre futuro, é importante que você procure alguém que te dê orientação, que pense nas coisas que são boas. Tomar decisões para o futuro, é importante você ter um conselheiro que tenha temor de Deus, que tenha conhecimento de Deus. Não, irmãos, o que tem de influenciadores no mundo digital aí, nas redes sociais, não está
está sem controle. Mas muitas pessoas, dessas pessoas que são aí influenciadores, elas vivem numa fantasia, num mundo de fantasia, que elas mesmas não sabem o que está acontecendo com elas. Elas tentam passar uma visão tão boa da vida e elas não vivem isso. Elas vivem uma vida de depressão, porque se tirar isso delas, elas morrem. Pessoas que vivem a vida inteira, quanto mais pessoas seguindo, mais vitoriosa ela se sente, mais importante ela se sente. Quando ela começa a perder essas pessoas, elas voltam a estaca zero, começam a entrar em depressão e tudo mais. Irmãos, o salmista diz que a palavra bem-aventurado aqui é alegria, o homem realizado, o homem feliz. E essa palavra, no hebraico, ela tem um significado super importante do homem feliz, ou da parte feliz. É um nome hebraico dado a um dos filhos de Jacó. Jacó teve um filho com a serva de Lia, e deu o nome de Assé. Então, a palavra alegria aqui é Assé, alegria. Se você ver o texto lá de Gênesis, capítulo de número 30, verso 13, você vai ver que a própria Lia, ela não teve o filho, mas por causa da serva dela, ela diz que Deus encheu ela de alegria por ter dado um filho, e deu o nome de Assé. Então, se você pesquisar lá a palavra feliz, ou bem-aventurado, no hebraico, a palavra quer dizer Assé. E Assé é alegria. Então o salmista disse que bem-aventurado o homem feliz, o homem realizado. E esse homem realizado, ele é um cara resistente. Um cara que resiste aos maus conselhos. E é interessante que ele começa do menor para o maior. Ele começa do pequeno para o grande, talvez seja isso a palavra. Mas ele começa dizendo assim, que bem-aventurado o homem que não anda. Ele resiste, ele não anda. E a palavra andar é caminhar com alguém que te aconselha mal. É um perverso. O cara que é feliz, ele não anda com alguém que é perverso. Ele não toma conselho com alguém que é mentiroso, com alguém que gosta de mentira, que gosta de fazer o mal. O homem que é feliz, o homem realizado, ele não anda com esse tipo de pessoas e nem quer conselho. Então, ele é um cara resistente aos conselhos do ímpio. E a palavra ímpio, aqui também, lá no Antigo Testamento, que é a mais voltada para o hebraico, é o perverso. O ímpio é um homem mau, é um cara mau. Então, o homem feliz, o homem realizado, ele não vai buscar conselho do homem mau, de uma pessoa ruim. E a segunda resistência dele aqui, que é uma das lições também do salmista, além dele não andar, ele também não para no caminho. E aí começa o levantar, o andar é você caminhar. E aí quando ele fala assim, que o texto aqui, né, bem-aventurado o homem o feliz o homem que não anda com o ímpio. E a segunda lição, que é um cara resistente, ele não detém, ele não para no caminho dos perversos. Primeiro, ele não anda. Segundo, você vai perceber que ele está aumentando, do menor para o maior. Então, ele não anda. E nem também ele para diante dos conselhos dos perversos. Eu não sei a quem nós, eu não sei, eu sei de mim, mas eu não sei de quem você tem buscado conselho. Muitas vezes, irmãos, que quando a gente está com um problema no casamento, com um problema na empresa, num problema do nosso serviço, no problema financeiro, a gente logo pede ajuda a alguém que está mais perto. A gente não para analisar se a pessoa tem condições de nos ajudar a compreender. Hoje, no mundo aí dos perversos, se você falar assim, puxa vida, eu estou com um problema no meu casamento, eu não sei se eu vou aguentar ficar com a minha esposa, porque está muito difícil, eu não consigo mais ter paciência com ela. Se você for procurar no mundo dos perversos, a primeira coisa que o perverso vai falar para você, separa. Para que você sofrer, cara? E quantas pessoas acabam ficando paradas nesses conselhos aí? Eu ouvi uma frase de um pastor, vocês vão saber quem que é. Ele disse que estava pregando numa igreja, e ele estava saindo, e veio um irmão na direção dele e pediu para que ele orasse por ele,
porque ele estava desistindo da esposa. A esposa estava junto, veio junto, ficou chorando num canto. Ele disse: rapaz, você conhece a palavra de Deus, você é crente. Sou, pastor, mas não dá, eu não amo mais. Ele falou: puxa vida, mas você disse sim, né? Quando no dia do casamento seria na alegria, na dor, na tristeza, na enfermidade, você não disse sim? E até que a morte o separe? Ele disse: sim, até a morte o separe. Pastor, mas não dá mais. Então o pastor disse assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, não dá mais? Não, e a mulher chorando, e não dá mais, pastor. Então eu vou fazer o seguinte, vamos orar, vamos fazer uma oração da separação, do divórcio. Aí ele perguntou: mas existe essa oração? Ele falou: não me inventei agora. Fique de joelho, que eu vou colocar as mãos sobre você, e eu vou orar, para que você se separe da sua esposa. E que ele ficou de joelho, e o pastor colocou as mãos sobre ele, segurou forte e disse assim: Senhor, eu não estava no dia do casamento dele, mas o Senhor estava. O Senhor estava e ele disse sim, quando perguntaram para ele, você quer estar morto, até que a morte o separe. Então o Senhor mata ele agora, do infarto fulminante. Ele tentou levantar, ele segurou: não, você vai esperar terminar a oração. Você disse que até que a morte o separe. E quando ele continuou orando, aí o irmão abriu os olhos e chamou a esposa para vir, que agora a esposa é importante. E quando terminou a oração, ele perguntou: e aí, você vai separar? Ele falou assim: não, pastor, acho que eu não vou dar um tempo. E quem é o seu conselheiro numa situação como essa? Você busca a direção do Espírito Santo? Você tem alguém que você possa confiar? E sobre decisões, puxa, o rapaz se quer namorar, eu estava pensando nisso essa noite, perdi o sono. Senhor, essa escolha, né? Muitas vezes a gente escolhe mal, porque a gente não tem alguém para aconselhar, para pedir um conselho. De repente você quer namorar um rapaz, ou uma moça quer namorar um rapaz, o rapaz está pensando em namorar uma moça, mas aí, mas ela é tão bonita. Mas aí, a gente como pastor, e já um pouco experiente na vida familiar, né, casados, irmãos, os primeiros momentos que a gente namora é tudo muito, muito legal, muito bonito, muito, assim, realmente maravilhoso. Só que quando casa, as coisas não é, muitas vezes é muito diferente. Primeiramente, a gente começa a perguntar, e aí aconselhamento pastoral. O rapaz vem perguntar para o pastor e diz assim: pastor, eu estou gostando daquela moça e aí eu quero namorar ela. E o pastor vai falar para ele: no mínimo você vai querer namorar, mas já começa a pensar em casar. Né? Como é que você está? Você tem condições de sustentar ela? Não, eu não trabalho. Como é que você vai dar presente para ela? Nos dias dos namorados, quem vai dar? Como é que você vai dar um presente para ela? Não, mas eu vou arrumar. Tá. Então, mas você já é para casar. Você começa a pensar sobre isso aí, porque é futuro, né? Criar família. Você já tentou saber se ela é a vida dela com a mãe dela, ela é obediente? Ela obedece à mãe, ela ajuda a mãe a fazer alguma coisa em casa? Né? Ou ela é aquela que come e deixa o prato em cima da mesa e a mãe pede uma ajuda? Não, eu não posso, porque eu estou namorando. Ou pensando em namorar. Ou de repente ela não ajuda a mãe em lavar a louça, para não atrapalhar as unhas, porque fez as unhas esses dias. Não vou lavar a roupa, porque eu não aprendi ainda a lavar a roupa. A pessoa, se você casa, pergunta para ela: aí você sabe fazer comida? Eu fiz um miojo e queimou o miojo. Fiz, né? E aí a moça vem perguntar: pastor, eu estou gostando dele, ou irmã, a conselheira da igreja: irmãos, eu precisava tanto que você me ajudasse em oração, eu estou gostando de um rapaz. E como é que ele, no mínimo a gente pergunta como que ele é. Ele é obediente? Não, às vezes ele chega na casa dele, eu já vi ele, desculpa se é a expressão que eu vou usar, fazendo xixi com a porta aberta. É um bom sinal. Ele gosta de bater na mãe,
Ele ouviu uma frase, mas ele é bonitinho. Ele bate na mãe, mas é um cara legal. Eu vi uma frase de um pastor também, que ele diz assim: casa com ele. Porque se ele bate na mãe, você casando com ele, a tua mãe se livra desse mal, né? Tua mãe para de apanhar. Então, qual é o conselho que a gente dá para os nossos jovens? Pensa um pouco, começa a trabalhar, pensar no futuro, não é? É importante. Então o salmista traz isso aqui, três lições aqui no verso primeiro, e diz assim, que o homem que é feliz, o cara realizado, ele não anda nos conselhos dos ímpios. Ele também não fica parado no caminho dos pecadores. E por fim, que aí agora é mais difícil ainda, não é um cara, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores, dos perversos. O cara que é feliz, ele não se assenta no lugar dos escarnecedores. Eu não sei se vocês já viram aquele canal Animal Planet, acho que é essa a palavra, das hienas, como que elas se comportam quando vê a carne ou quando vê os seus inimigos. São os animais mais terríveis. É comparado a esse tipo de pessoa, dos escarnecedores que não tem dó de ninguém. Fala mal, ele gosta de falar mal das pessoas. E aí, esse cara realizado não gosta de se assentar no meio dos escarnecedores. Aliás, ele passa muito longe. É tão complicado quando a gente vê crente, né, trabalhando. Eu já vi muito isso, e eu tinha um medo terrível de... E aí, muitas vezes você é levado, porque você é antissocial, você não participa dos nossos grupos. Mas muitas vezes falando mal da igreja, falando mal dos pastores, falando mal de Deus. Esses caras, esses escarnecedores, eles zombam de Deus. Eles zombam das igrejas, eles zombam da salvação. São escarnecedores. E muitas vezes, irmão, depois que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser aconselhado por esses homens perversos, que é os ímpios, e aí a gente pode estar detido, parado, no caminho dos pecadores. Aí são 3 tipos de pecado, 3 tipos de gente. Está aí, a Bíblia vai falar de todo esse tipo de gente aí no mundo inteiro. E depois está sentado com eles, conversando coisas, como se você não conhecesse Deus. A gente sabe que tem gente assim, infelizmente. Mas o homem feliz, ele evita esses lugares. Nem que venha custar a liberdade dele no lugar que ele trabalha, por exemplo, no lugar que ele estuda, ou no lugar que ele dá aula, ou no lugar que ele frequenta, mesmo que ele corre o risco de ter liberdade ali, mas ele não está disposto a negociar a sua alegria, o seu prazer. Porque sabe onde que está o prazer dele? Não está em ser aconselhado pelos ímpios. O prazer dele não está em ouvir os pecadores ou sentar na roda dos escarnecedores. O homem feliz aqui, o Assé, ele tem ele tem um lugar exclusivo para a alegria e o prazer dele. E aí o salmista também traz essa lição para nós. O prazer do homem feliz, ele tem um lugar de prazer. E onde que está o prazer dele? Ele vai falar no verso número 2, que o prazer do homem justo, o prazer do homem feliz está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Esse é o prazer dele. E aí o salmista traz essa lembrança de Josué. Quando Deus disse, ser forte e corajoso, para ser bem sucedido, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Então, o salmista traz essa lembrança da bênção de Josué. Então, o prazer dele não está nessas coisas, o prazer do homem feliz. Não é dinheiro, não é riqueza, não é nada dessas coisas mundanas. E Jesus vai falar isso sobre o homem feliz, não depende de riquezas. Lá no capítulo 5 de Mateus, verso 5 ao 13, vai falar que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Homem feliz e bem-aventurado é os perseguidores por causa da justiça. Bem-aventurado é os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito.
O homem justo, a alegria dele não está nas coisas materiais. A alegria do homem justo está nas coisas que permanecem, como disse o apóstolo Paulo. E no verso 2 ele lembra muito a história de Josué, porque ele diz que a alegria do homem justo, a alegria do homem bem-aventurado, está antes de qualquer coisa, antes de ser amaldiçoado. Ele quer viver uma vida prazerosa. E ele vê nas Escrituras, na palavra de Deus, essa comunhão com Deus, um prazer que o mundo não pode dar. Então, ele diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Irmãos, não adianta eu falar para os irmãos, o meu prazer está na Bíblia. O meu prazer é andar com a Bíblia para cima e para baixo. O meu prazer é olhar para a Bíblia. O meu prazer é ter 5 Bíblias em casa. O meu prazer é ter a Bíblia lá do lado do meu colchão. Não, o prazer do salmista aqui é a lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele se alimenta dessa grandeza chamada palavra de Deus. E aí o que ele diz mais, além do prazer dele estar na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite, aí ele faz o salmista traz aqui uma comparação muito interessante, que nós chamamos isso de metáfora. Ele vai comparar com uma árvore. O homem feliz, o homem realizado é comparado a uma árvore plantada sobre o ribeiro, onde que a água nunca acaba, e ele vai estar dando fruto todos os dias. As folhas nunca murcham. Ele vai além daquilo do normal, né? Quer dizer que uma árvore plantada sobre a corrente das águas, ela vai dar o fruto ao seu tempo. E as folhas não murcham. Então, ao falar isso, ele está indo além da natureza. Qual é a árvore que não murcha as suas folhas? Mas esse prazeroso homem, esse que tem prazer na lei do Senhor, ele está muito além das plantas, além de dar o seu fruto todos os dias, todos os anos, as suas folhas nunca murcham, vai estar vistosa. Quando as pessoas olharem para nós, irmãos, que nós temos a palavra de Deus como um prazer, de ter a palavra de Deus como algo que nos alimenta todos os dias, as pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, puxa, vocês são bem-sucedidos, que bênção que vocês são, como vocês são diferentes. E essa diferença, porque a palavra de Deus faz essa diferença em nós. Então ele diz assim que o homem realizado, o homem justo, o homem que resiste às tentações do mundo, ele é considerado uma árvore plantada nas correntes das águas e dá o fruto todos os anos, e as suas folhas nunca murcham. E dá o fruto, né? E aí o verso número 4, ele vai dizer uma outra, ele muda aqui, ele vai estar mudando, ensinando coisas para nós. E a terceira mudança desse texto, ele diz assim que os ímpios não são assim. Aquele lá do primeiro versículo, que são os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, não são assim. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma planta ou como a palha que o vento sopra e manda embora. Então, os perversos não são assim. O ímpio não é assim. Porque o prazer deles não está nas coisas duradouras. O prazer do ímpio não está nas coisas que duram para sempre. A alegria do ímpio está nas coisas que acabam tão rapidamente. O negócio dele está mudando o tempo todo, ele está desesperado, quer mudança. Como eu falei hoje, no mundo da internet, muda constantemente. As pessoas mudam constantemente, a busca pela riqueza, a busca pela fama é constantemente. Quantas pessoas, a maioria das pessoas, irmãos, que estão aí tentando ser alguém, elas olham no espelho, faz com que as pessoas que estão do outro lado da internet, olhar no espelho e tentar fazer de tudo, comprar, gastar para caramba, para ser igual aquela que está lá falando. Quantas meninas, quantos rapazes, mas quantas moças que estão em depressão porque não conseguem chegar ao nível daquela pessoa que é influenciadora. Se você fizer uma pesquisa, você vai fazer uma multidão onde meninas estão em depressão, quanto aquelas que ainda se suicidam. Porque além de comprar, gastar muito, para ser igual àquela pessoa que está lá influenciando, elas nunca vão ser, porque não tem como ser, e elas olham no espelho o tempo todo, querendo ser, faz de maquiagem o tempo todo, corta cabelo, faz de tudo e não chega.
E elas entram em depressão. Quantas pessoas morrem, quantos meninos morrem, mas não tem coragem de pedir conselho. Talvez os pais, nós como pais, talvez erramos muito, porque a gente não tem essa estrutura para dar para os nossos filhos, essa confiança. Irmãos, eu não sei se você tem essa habilidade, que do teu filho está vivendo um momento de mudança, né? Os jovens hoje de 12, 13 anos já mudam rapidamente. Eu não sei se você tem essa habilidade de estar sentando com ele, falando das coisas que ele está ouvindo no mundo. Ou a gente tem dificuldade de falar para eles o cuidado que eles devem ter com as coisas do mundo, com relação à vida mesmo, à vida sexual. Nós como pai temos dificuldade para falar isso. E eles vão buscar conselhos aonde? Aonde que nossos jovens vão buscar conselho? Aonde que a gente tem, por exemplo, alguém dentro da igreja como bom conselheiro? Para as pessoas que são casados, que estão passando por dificuldade financeira, problema de relacionamento. E aí muitas vezes as pessoas estão desesperadas e vão procurar pessoas que não têm responsabilidade com nada. Mas o homem feliz, o tema dessa mensagem é o homem feliz, o homem realizado. Aqui o homem é o ser humano realizado. A alegria dele não está nas coisas do mundo. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 12, verso 2 de Romano, nós não podemos estar, me ajuda aí a palavra, moldado com esse século. Nós não podemos estar de acordo com esse século, viver como se a gente não tivesse conhecido Jesus. Não dá para viver nesse mundo conhecendo Jesus, vivendo completamente diferente. Pessoas se alimentando de coisas ruins. Ô irmão, tem 66 livros da Bíblia de bênção. Se você que não quiser ler toda a Bíblia todo dia, livros e versículos para ler a Bíblia durante o ano, mas aí porque você acha, eu já ouvi alguém falar, e realmente é chatinho mesmo, que tem muitas repetições no livro de Levítico, compra a caixinha de promessa, estão vendendo aí ainda, está vendendo ainda, e é uma bênção. Lá vai ter só promessa, enriquece a tua fé. Mas leia, tem alguma coisa, um momento de leitura da palavra de Deus, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar alegria para olhar para cima. Como o texto que a Adriana leu aqui no início do Salmo, o texto, né? Quando eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá um socorro? As pessoas estão vivendo assim, olha para o mundo e não acha soluções para o problema dela. Dá uma olhada um pouco mais acima dos montes. Deus está lá, Ele não muda, como nós vimos aqui. Deus disse, Ele mesmo disse, eu sou o Senhor e não mudo. E Deus está lá sempre no seu trono, reinando para sempre, os braços abertos, para receber a todos nós que quisermos um conselho com Ele, pudermos olhar para aquilo que Ele escreveu. Se você não quiser ler a Bíblia, ora, busca a presença dEle, vai te consolar. Busque, sabe quem é o maior mestre, o maior conselheiro que nós já ouvimos na face da terra? Quem que é? Vamos lá, Escola Bíblica Dominical. Quem é o maior conselheiro que já ouvimos falar na face da terra, que já veio à terra? Jesus. Ele é o conselheiro, Ele é o nosso conselheiro. Você pode falar a desgraça que nós vivemos nessa terra, o pecado, o maior pecado, a pior desgraça de pecado que nós podemos estar vivendo. Pode ir até Ele, chamar Ele para conversar, que Ele é o teu conselheiro. E os salmistas sabiam muito bem, tem Deus como seu conselheiro, que o prazer dele está na palavra, quando ele lê, ele é consolado, ele é orientado. Os ímpios não são assim. Os ímpios, no verso 4, os ímpios não são assim. São como palha que o vento dispersa. Eles têm algum tempo de alegria e a tristeza vem e acaba. A outra lição no capítulo 5, que ele vai mudar também, trazer uma outra visão de textos que já foi escrito, que já foi falado. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. No juízo final, se você pesquisar no capítulo 20
de Apocalipse, quando aparece o grande trono branco, vai ser julgado lá os mortos, não vai ser os vivos, vai ser os mortos, os perversos, os ímpios, os pecadores. Vão ser julgados lá. Vai ser lido o livro da vida e o seu nome não está aqui porque vocês não quiseram. Foram pregados, foi anunciada a palavra, a boa palavra. Foi pregada a palavra de salvação e vocês não quiseram, porque vocês são perversos. Por isso que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não permanecem. A nossa preocupação, irmãos, e quanta gente desistindo da igreja, quantas pessoas desistindo de Deus, vai viver uma vida aí, tantas pessoas desviadas. A gente vê tantos, irmãos, a gente está ouvindo aí relatos aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, de um rapper aí que está fazendo, a notícia aí nas redes sociais está um negócio bombando aí, um cara que maltratou tanta criança, tanta gente. Chegou a vez dele agora de ser julgado. É perverso. Pessoas que já passaram pela igreja, pessoas que cantaram na igreja, cantaram louvores a Deus, mas quiseram uma outra coisa, escolheram uma outra coisa, escolheram viver completamente longe dos princípios de Deus. E qual é o fim deles? As nossas escolhas vai fazer com que como nós vamos chegar no final. Deus nos deu o privilégio, a honra de escolher. Ele, no capítulo 30 de Deuteronômio, do verso 15, se eu não estou enganado, é isso? Mas está escrito assim: eu colocarei diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se escolher o caminho da bênção, vocês serão abençoados. Mas se escolher os caminhos da maldição, vocês serão amaldiçoados. E a palavra ali, amaldiçoado, falando com o seu povo, não é com outros povos, falando com os judeus, que os filhos que nasceram, os filhos do deserto. Vocês vão possuir a terra prometida, vocês vão entrar lá. Mas vocês precisam tomar um certo cuidado. Cuidado com as escolhas que vocês vão tomar. Cuidado com as pessoas que vocês vão pedir conselho. Eu vou colocar diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E vocês escolhem. A pessoa que escolhe o caminho da maldição, ele não pode culpar Deus depois. Ah, mas Deus não me ama. Mas aí, puxa vida, Deus colocou diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, e você escolhe a maldição. No capítulo aí, ele vai falar aqui também, vai nos remeter, ou vai nos fazer lembrar, de Deuteronômio capítulo 28, tem uma divisão aí entre a bênção e a maldição. No capítulo, do verso 1 até o 14, vai falar sobre aquele que ouve a palavra de Deus atentamente, que tem um cântico. Aquele que ouve a palavra de Deus atentamente e que obedece, anda conforme os mandamentos, os preceitos e os estatutos. Eles serão benditos em qualquer lugar que ele for. Até o trabalho das suas mãos é abençoado. Até os frutos serão abençoados. Até os filhos que vão nascer deles serão uma bênção. Eles serão uma bênção no campo, na cidade. Em qualquer lugar que ele está, vai estar uma bênção. Eles serão uma bênção. Eles serão benditos. Mas, o verso 15 vai aparecer dizendo assim: mas se vocês ouvirem a voz de Deus e não obedecer aos estatutos e mandamentos, será maldito. Aí o número é maior, o número de versículos sobre a maldição é maior. Será maldito na entrada, na saída, no campo, os frutos de vocês é maldito. Vocês não serão abençoados. Então a primeira coisa que o salmista, aqui, para a gente finalizar aqui, e eu volto para relembrar. E aí, no verso número 6, é outra lição super importante, vai falar no final, que ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo. Olha que bênção, irmão. Deus conhece o caminho do justo. Deus conhece o caminho daquele que obedece a sua palavra. E esse caminho é um caminho abençoado. Quando se fala de caminho, com quem você lembra? De quem traz a lembrança? O melhor caminho que a gente pode andar hoje. E o justo caminha por esse caminho. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho da bênção. O justo busca essa bênção. O homem feliz, o homem realizado, ele busca essa presença do Espírito Santo, essa presença de Jesus o tempo todo. Porque ele sabe que Deus conhece o seu caminho. E tudo quando você for dobrar o seu joelho, quando você for orar, quando você for ler, quando você for orar pelas pessoas, pode ter certeza que Deus conhece o seu coração, conhece o seu caminho e vai te responder.
para finalizar, e diz assim, Deus conhece o caminho do justo. Ele finaliza dizendo assim, mas o caminho do ímpio perecerá. Então a escolha, irmão, vai fazer com que nós vamos chegar bem ou não. Nós vamos ter essa bênção ainda nessa terra ou não, aí é uma escolha. Se você está aqui nessa noite, e você até agora, você tem dado cabeça aí, tem batido cabeça aí, tentando tomar decisões sozinha, e as pessoas que você tem buscado para aconselhar você a tomar decisões são pessoas perversas. O salmista nos trouxe essas lições para que você busque a orientação de Deus. E se você tem dificuldade, procure pessoas, tem pastores aqui, tem líderes aqui, que você pode aconselhar com eles. Procure ajuda, irmãos, eu preciso tomar uma decisão, eu estou com uma dificuldade enorme, eu preciso sair dessa dificuldade que eu estou vivendo, me ajuda, ora comigo, para que Deus me dê uma direção. Busque conselhos de pessoas que têm temor de Deus. Jovem, busque pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, que vai te direcionar para um futuro abençoado. Não vá nessa ideia aí, desse mundo aí, que tudo é muito bonitinho, tudo é muito cheirosinho, tudo é muito certinho. Provérbios, Salomão dizendo assim, que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles é um caminho de morte. O fim deles é um caminho de morte. Para encerrar, quero lembrar a vocês que o salmista diz assim, que o homem infeliz, ele é resistente ao conselho do ímpio. Ele não fica detido no caminho dos pecadores. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o prazer dele está em ouvir a palavra de Deus. Eu fui convidado a pregar numa igreja uma vez, e no final do culto, uma moça veio com uma foto de um rapaz, pediu para que eu orasse por ele. E eu perguntei para ele, é parentes? É irmão? Não, pastor, é um rapaz que comecei a namorar. E aí eu perguntei para ela, mas você é crente, né? Sou desde criancinha. Mas você conhece o texto lá de Paulo aos Coríntios? Ele é convertido? Não, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai converter ele, porque eu estou orando para isso, tá? Você está orando para Deus converter ele, ou você está orando para que ele venha para a igreja e você case com ele? O texto lá de Coríntios, quando Paulo diz assim, que não dá para unir a luz e as trevas, não dá para ter comunhão entre as trevas e a luz, nem do perverso e do justo. Eu conheço demais esse texto. Então, tá bom. Eu vou fazer a oração para você, junto com você. Não, eu vou pegar a foto, vou olhar bem para ele e vou orar. Pedir para que Deus tenha misericórdia de você e dele. Mas eu quero dar uma recomendação a você. Não posso deixar de te falar isso. Você vai casar com ele. Aliás, você vai orar e Deus vai permitir que venha para a igreja e você case com ele. E de repente você vai ter dificuldade no casamento, cara, não, eu fui só por causa de você, eu fui para a igreja só por causa de você, e agora depois estou casado, não vou mais à igreja. Acontece muito isso. E aí você vai orar a Deus. Tenho certeza absoluta que você vai clamar por Deus. Senhor, eu quero... E aí, o que está acontecendo, Jesus? Se eu trouxe ele para cá, eu casei com ele, e agora ele está no mundo e eu não consigo mais voltar. E o que está acontecendo? Deus vai dizer assim para você com essas palavras. Eu tentei orientar você, tentei falar com você, mas você não quis. Mas eu permiti que você casasse. Aliás, eu estava no dia do seu casamento. E você veio me pedir aqui a orientação? Você não pediu isso? Está aí. Você precisa, irmãos, nós precisamos, os jovens, hoje casados, precisam de orientação, de conselheiros para nos ajudar. Mas não busque conselhos do ímpio, daquele que não tem responsabilidade com família, pessoas que não têm responsabilidade com gente,
pessoas que não têm responsabilidade com Deus, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que são escarnecedores, escarnecem de pastores, fala mal da igreja, fala mal de Deus, e você vai pedir conselho, está sentado com eles. Eles te colocarei diante de vocês, de nós, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você escolhe. Eu escolho viver com Deus. Tem um canto que é bem legal, né? Mas eu escolho Deus. Mas as dificuldades da vida, mas eu escolho Deus. Mas essa oportunidade que você tem de ser famoso, mas eu continuo querendo Deus. A fama passa, Deus permanece. Eu lembrei agora de um cara que era muito famoso, num país riquíssimo, de uma história gigantesca, e ele foi usado para tirar um povo desse país, mas ele teve a oportunidade de ser rico. E teve a oportunidade de ser um dos caras mais famosos que podia ficar na história daquele país. Mas ele disse não. Puxa vida, você vai ser um cara famoso, conhecidíssimo aqui. Você vai desfrutar das bênçãos, da riqueza que você quiser, você vai ter. Ele disse não. Eu prefiro Deus. Você vai sofrer no deserto? Vou sofrer no deserto porque eu consegui enxergar Jesus, o invisível. E sabe o que aconteceu com esse camarada? Ele sofreu pra caramba no deserto. Mas no dia da transfiguração de Jesus no monte, ele aparece lá. Porque ele escolheu Jesus. E Jesus honrou com essa fé. E se você escolher andar com Jesus, pode ter certeza que Jesus vai honrar com isso. Pode acontecer o inferno inteiro contra você, contra a sua decisão. Jesus vai estar estendido as suas mãos na sua direção e vai sustentar você. E você vai ser, como disse o Paulo, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pode ter certeza absoluta. As pessoas vão zombar de você, não tem problema. As pessoas podem dizer para você assim, jovem, você é antissocial, não tem problema. Já ouvi isso. Vai dizer para você, irmão, irmã, você não quer ir com a gente para aquelas coisas, para aquelas festas, você é antissocial, tudo bem, eu sou antissocial, não tem problema, mas eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro que o meu prazer esteja na casa de Deus, o meu prazer esteja na meditar na palavra de Deus. O meu prazer tem que estar na oração, na busca por esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Nós cantamos um hino aqui com tanta alegria, né? Era e é e há de vir. É isso que nós esperamos para o nosso futuro? É isso que nós esperamos, é isso que a igreja espera. Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo para as coisas desse mundo, nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. Nós esperamos pela vinda de Jesus, mas até lá Ele vai nos fazer ser vencedor aqui na terra. Se passar dificuldade, não tem problema, a gente vai passar. As coisas vão acontecer, as bênçãos de novo, as bênçãos virão sobre nós. Porque quem tem o controle de todas as coisas não é governo, não é cientista, é Deus, continua sendo governador de toda essa terra, a qual nós moramos. Ele é quem dá as ordens a todas as coisas. Veja as queimadas aí, pessoas morrendo, tentando apagar o fogo, e eles não conseguem. E Deus manda apenas uma garoa, alguma chuvinha e acaba com todo o fogo. Esse Deus que pode acalmar a tempestade, nós cantamos aqui também. Nós cantamos a esse Deus que acalma a tempestade. Se você pode estar numa tempestade que nenhum exército, nenhum ser humano nessa terra pode tirar você da tempestade. Mas se você levar os seus olhos além dos montes, como disse o salmista, é de lá que virá o meu socorro. E pode ter certeza, se você estiver no mar, pode ter certeza que ele virá sobre as águas, andando sobre as águas, para atender você. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Se eu não quero o mundo, não quero as coisas, as riquezas, os prazeres desse mundo, mas o meu prazer está na lei do Senhor, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer. É bênção, é palavra de Deus e é promessa para aquele que nele espera. Está escrito aqui em vários textos da Bíblia. Quer ser bem sucedido? Então busque o prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, medite de dia e de noite. Busque conselheiro que tenha temor de Deus.
Sejam resistentes àqueles que querem destruir a sua casa e a sua família. Seja resistente, busque a direção de Deus, peça ajuda à igreja, peça ajuda aos pastores, peça ajuda aos líderes. Caminhe com Deus. E no final você vai ver, puxa vida, eu cheguei aqui porque Deus me trouxe, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me trouxe aqui. Amém? Feche seus olhos aí. Eu não sei se tem alguém aqui que se decepcionou na escolha, depois que aceitou Jesus, e infelizmente foi levado por esse conselho dos ímpios, foi levado por andou nos caminhos dos pecadores, se assentou na roda dos escarnecedores, e esqueceu que Jesus é o seu Senhor, e de repente ficou com vergonha e não quis voltar mais. Mas de repente você está aqui nessa noite e quer voltar, você quer agora ter Jesus como seu conselheiro, você quer mudar, você quer ter uma vida diferente, a sua vida agora, o seu prazer não está mais nas coisas do mundo, mas o teu prazer está na palavra de Deus, na lei de Deus, em viver uma vida com Deus. Não sei se tem alguém assim, tem alguém que quer voltar para o Senhor nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer fazer voltar a ter uma aliança com Deus? Sentir prazer na casa de Deus, sentir prazer em orar, sentir prazer em louvar a Deus, sentir prazer em enfrentar a dificuldade dessa vida olhando com os olhos voltados para os céus. Tem alguém que estava nessas condições e quer voltar para o Senhor nessa noite? Tem alguém? Ou se tem alguém que nunca conheceu Jesus, mas as suas decisões foram todas erradas, porque você não tem direção, você sempre foi enganado, mas hoje você está aqui, Deus está chamando você para ser o seu conselheiro. Você nunca teve essa experiência com Jesus. Nessa noite você quer aceitar Jesus como Salvador para que as coisas fiquem claras diante de você. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite como seu Salvador? Quer decidir uma vida com Deus? Amém? Dá um sinal com a sua mão, em nome de Jesus, então, para que a gente possa orar por você. Tem alguém, amém? Tem alguém que estava afastado, quer voltar? Tem a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se não tem, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre desses maus conselheiros. Está espalhado pelo mundo afora, fingindo que são inteligentes, fingindo que são mais do que o próprio Deus, mais famoso do que o próprio Jesus, como disse um certo cantor, que disse, eu sou muito mais famoso do que Jesus. Pois é, ele morreu como Jesus morreu também, só que Jesus morreu numa cruz e ele morreu de uma facada. Sabe que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E tão famoso que ele é mais do que Jesus, ele está enterrado com os ossos lá. Não dá para zombar de Deus, não. Vamos terminar com um cântico, amém? Pode ser? E você olha para o Salmo novamente, o salmista, do Salmo número 1. Chega em casa, dá uma olhada de novo. E ao tomar decisões, peça a direção de Deus.